Além das dicas sobre os perigos com produtos de limpeza que a gente acabou de aprender, você sabia que a nossa casa pode ser um lugar muito perigoso? Pois é, segundo o SUS, Sistema Único de Saúde, 1/3 dos atendimentos por lesões e traumas são de pessoas com mais de 60 anos e 75% dessas pessoas são de acidentes dentro de casa. Por isso, Pamela Domingues traz agora mais dicas importantes sobre a prevenção de acidentes domésticos. Vamos começar pela cozinha. O Major Palumbo atua no Corpo de Bombeiros há quase 3 décadas e não se cansa de reforçar que prevenção é o caminho para que a gente tenha segurança em casa e fora de casa também. Major, quais são os principais erros que nós todos cometemos em nossas casas que acabam resultando em acidentes domésticos? Principalmente na cozinha, quando a gente fala do fogão, cuidados com panelas. Começando com a panela de pressão, que eu tenho medo, sei que muita gente tem medo, e nós devemos ter medo da panela de pressão? A panela de pressão, eu acho que é um utensílio que a dona de casa tem como um dos maiores aliados na hora de fazer um alimento. O ideal é que você troque essa borrachinha sempre. E na hora... De quanto em quanto tempo devo trocar? Você deve ficar mais ou menos em cada 6 meses, de acordo com a elasticidade. No momento que você usar, não deixa ela conectada na tampa, porque ela pode lacear, ressecar e aí ter as rachaduras. Se você puder deixar guardado sem ela estar ali conectada na tampa da panela, é melhor, para evitar ali que você vai dar uma vida longa maior para essa borrachinha. E o pino, como eu posso checar se ele está em perfeito funcionamento? Antes de você colocar o alimento, ó, eu não sei se a gente vai conseguir ver, mas você tem uma válvula. E ali você coloca a contraluz para que você possa ver direitinho a passagem ali, se ela não está obstruída. Dessa forma, se tiver, palitinho. Porque pode acontecer de uma vez que você usou, ficar um pedaço de carne, de alimento lá dentro e você não viu. E aí o grande problema, se você tem a obstrução dessa saída, quer dizer que todo vapor, lógico, ele tem os sistemas de segurança. Mas a gente não pode só ficar com esse sistema. Pode acontecer desse acúmulo de vapor, fazer com que aquele vapor não saia e aí sim tem o perigo de explosões. Você pode olhar na internet, muitas vezes tem vídeos de a panela funcionando normal, assustadores. E são explosões gigantes. Somente 1 litro d'água pode fornecer mais de 1.800 litros de vapor. Se ela não tiver uma marcação de água, nunca coloque mais do que metade da panela com água. Por quê? Você pode colocar muita água e o alimento vai ficar em contato com essa válvula. Então o ideal da panela, olha só que simples. Na hora que a água está aquecendo, você conecta a tampa, a borracha de uma maneira correta, fecha, trava, ao ponto de que daqui a pouquinho, ó, você já tem uma pressão, ó. Ela já vai fazendo a pressão. E o normal, quando você tem a pressão, é que às vezes ela fique até girando, mas que saia por todos os buracos aqui do bico a pressão adequada. Se você deixar de um tempo e perceber que ela não tem nenhum tipo de vazão da pressão, desliga, abre e veja se tem alguma coisa obstruindo o fluxo de vapor. As pessoas às vezes querem acelerar o processo. Então acabei de ter o cozimento, cozer o alimento, né? Teve o cozimento do alimento, então quer dizer, a pressão é muito grande, ó. Aí a pessoa quer chegar aqui direto e colocar embaixo da torneira. Não faça isso. Porque você tem um choque térmico muito grande na parede da panela, podendo causar uma contração rápida e uma explosão. Então, o ideal é que você desligue a panela e eu tenho certeza que dali de 2, 3 minutos a panela... Um pouquinho de paciência. Exato, não vai tentar fazer isso, porque a gente já viu muitas vezes esses acidentes na cozinha. Cheiro de gás dentro de casa, a gente não pode de nenhuma forma achar que é normal. Principalmente, é pouco vazamento, mas são os pequenos vazamentos que nós temos uma explosão do ambiente. Eu faço a conexão, no momento que eu fiz a conexão, somente com as mãos, sem eu ter nenhum tipo
de ferramenta, fita veda-rosca, não precisa de nada disso. Fiz a conexão, pego a esponjinha e venho com espuma nas conexões da abraçadeira. Então eu venho aqui, ó, e faço, verifico se há aqui, por exemplo, a formação de bolhas. Lógico, não está vazando, porque aqui o regulador é novo, mas às vezes você sente o cheiro e você percebe algumas bolhas saindo. Isso quer dizer que você precisa trocar o regulador, precisa trocar a mangueira e principalmente nunca substituir essas abraçadeiras, que são equipamentos muito importantes, por arame. Vamos simular então o que o gás pode provocar na sua casa. Bom, então vamos para o outro lado? Vamos para o outro lado. Porque vai ter uma explosão literalmente, mas é uma explosão que eu queria controlada. Eu queria exatamente mostrar para você como funciona. Então vai. Beleza, pode sair. Então vamos tirar todo mundo de lá de perto. Por favor, pode acionar. O que acontece? Pode ter, por exemplo, um vazamento de gás. As pessoas, o primeiro reflexo quando entra dentro de casa é tentar ligar uma luz. Olha o problema. Nós vamos simular então ligando a luz, ó. Minha nossa! Olha só o que aconteceu. Então eu tenho um deslocamento de ar. Olha, põe a mão aqui como está quente. Eu tenho as janelas que são arremessadas. Eu tenho a porta que abre. Normalmente o telhado estoura. Muitos acidentes podem acontecer por causa do vazamento de gás. E percebam que tudo isso aconteceu no momento que ele apertou o interruptor. Então aquele simples vazamento na sua casa, quando você liga a luz, pode provocar isso. É um curto-circuito, olha, e é um curto-circuitinho que foi feito ali. E se eu sentir um cheiro de gás, eu não ligo a luz então? Você não liga a luz, você abre portas e janelas e tira todo mundo lá de dentro. Liga para os bombeiros, 193, tem vazamento de gás. Bom, queremos prevenir, mas caso aconteça algum acidente na sua casa que provoque fumaça, é importante que a gente saiba lidar com isso. Então vamos agora mudar de cômodo e simular isso para você. Mas explode para valer, né? Daqui a pouco Pamela Domingues mostra mais acidentes que podem ocorrer, mas que com as dicas isso não vai acontecer no quarto, daqui a pouquinho. Além das dicas da cozinha, você viu, acende a luz, explode, isso não vai acontecer, por quê? Porque a gente precisa ter cuidado na nossa rotina diária, porque os acidentes acontecem na nossa rotina. Pamela Domingues mostra agora pra gente uma simulação de um incêndio no quarto e o que a gente deve fazer nessa situação de perigo. No quarto e temos uma máquina de fumaça. Exato. Vamos transformar esse quarto então em uma simulação de um possível incêndio. Isso. Quase 80% dos registros são por curtos-circuitos, equipamento que consome grande potência. Então, normalmente, eles se concentram numa tomada. Se você for olhar, a tomada começa a pegar fogo, ela encosta, às vezes numa cortina, num tapete, na cama, no edredom, e pode gerar a quantidade de fumaça. Então, por exemplo, se eu pegar um ferro de passar roupa, pegar um micro-ondas, se eu pegar uma chapinha de cabelo, se eu pegar alguma coisa que aquece de maneira rápida, ele consome grande potência. Com isso ele puxa muita energia e às vezes a fiação não está pronta para receber. Uma cafeteira expresso, por exemplo. Então a gente tem que ter esses equipamentos instalados e tomadas específicas, preparadas. Pede para o eletricista trocar a fiação se for uma casa com mais de 10 anos. Você acabou de comprar aquela cafeteira expresso gostosa que você quer ter em casa, mas não adianta você ligar em qualquer tomada, porque senão pode acontecer esse fenômeno. Olha o que acontece, ó, ele já vai tomando conta literalmente do teto, ó, tá vendo? Sim, ela sobe. Ela sobe e ela se acumula lá em cima do teto. Se acumulando no teto, olha só, ela começa a descer. Agora aqui, ó, a gente já tem a quantidade grande de fumaça. Eu mal te vejo. A gente já tá aqui, ó, a gente já não consegue ver o nosso cinegrafista. A fumaça sai normalmente por cima. A pessoa quer permanecer aqui, mas não é o local ideal. Onde é o local ideal é que ela possa, literalmente, abandonar a área. Como? Se eu ficar de pé, ó, ele não consegue me enxergar. Agora, se eu abaixar, eu vou ter a possibilidade, ó,
de Nossa, fica verificar. bem mais claro mesmo. E quando eu vou sair desse local, eu sei que é difícil, mas em 4 apoios eu posso adaptar normalmente uma toalha, um pano no meu rosto para evitar que eu respire aquela fumaça e saia pelo local. Posso usar minha roupa também para isso, caso eu não tenha um pano? Pode usar sua roupa, mas você não pode arrancar roupa, porque quanto menos roupa você tiver, mais suscetível você vai estar pelo calor, você pode se queimar. Eu tenho que me vestir. Tem que se vestir, se possível, uma toalha, um cobertor, molhe o cobertor. A nossa saída vai ser para o banheiro, porque nós vamos agora para lá para entender como é que nós podemos evitar quedas. Dicas para evitar acidentes na cozinha, no quarto, na sequência do banheiro. A gente tem que saber o que fazer para que não aconteça, para se prevenir. Mas se acontecer o acidente, a gente tem que saber como sair dessas situações. São assustadoras. Vamos continuar. Então já foi. Dicas para evitar acidentes na cozinha, no quarto, e agora no banheiro. Muitas pessoas se acidentam nos banheiros. Vamos ver as dicas de Pamela Domingues. Quando o assunto é queda, o banheiro é o lugar mais perigoso da casa e o Major já está no local mais perigoso do banheiro, né? Que é o chuveiro. Esse é o mais perigoso. O ideal para aquelas casas onde a gente tem as pessoas da melhor idade, que já tem aquela experiência de vida, é que, por exemplo, você tenha algumas barras na saída do box, para que ela possa se segurar, e principalmente perto da parte do chuveiro. Por que no chuveiro acontecem tantas quedas? O que acontece com a pessoa? Eu já atendi algumas quedas de pessoas idosas dentro do banheiro. Muitas vezes elas reclamam que na hora que ela entra para fazer, por exemplo, a lavagem da cabeça, a diferença de temperatura, na hora que ela fecha o olho, pode ter uma queda de pressão. Qual é a dica? A dica é que você não resista a essa queda. Se você viu que você tem uma queda de pressão e vê que vai passar mal, o que a gente pode dar como dica, você pode deixar uma cadeirinha dentro do box. É só sentar. Aí, então. no caso, se acontecer essa queda de pressão, você não reluta. Você já chega, senta e aguarda ali um pouquinho. E toda vez que for sair, se apoiar em algum lugar. Não sair sem se apoiar. Utilizar não só as pernas, mas os braços. Segurando, às vezes tem a torneira, às vezes tem a parte do box que é fixa, alguns objetos dentro do banheiro, para evitar que você caia. Mesmo antes de se sentir indisposto. Exato. Então, já previne, já se segura. A prevenção, para o caso do idoso, não é só das barras, mas também da iluminação. Pode ver se o banheiro está bem claro, porque a gente não pode ter aquela lâmpada que esteja queimada. O idoso tem que ter no banheiro um local muito claro. Caso a queda ocorra, como eu posso ajudar? O que eu devo fazer? Bom, então imagine que alguém caia no banheiro, né? Caiu no banheiro, a gente tem, né, normalmente a pessoa ela vai ficar numa condição onde ela vai precisar de ajuda. O problema das pessoas mais idosas é que quando ela tem um desmaio, ela pode ter alguma coisa mais grave. Então o que é a mais grave? Pode ter um acidente vascular cerebral, um derrame. Então o que a gente tem que fazer antes de levantá-la? Então imagina que você vem me atender. Peço para ela sorrir. Se ela sorrir com a boca torta, é um indício. Então, eu não levanto essa pessoa. Chamo o serviço de emergência, passando a informação de que ela possivelmente pode ter tido um acidente vascular cerebral, um derrame, um AVC. Agora, caso você fez essas perguntas, ela está bem, está consciente, orientada, você viu que ela ali não teve nenhuma lesão aparente, pede para ela primeiro, olha, mexe as mãos para mim, flexiona a perna, mexe o pé, tá tendo dor em algum lugar? Não. Dá a mãozinha pra mim. Puxa ela aqui sentadinha Puxa primeiro. pela mão mesmo. Puxa assim, ó, pelos braços, pelo aqui braço. assim, ó, embaixo dos braços. Vem cá devagarzinho, sem levantar de uma vez. Pega aquela cadeirinha, puxa uma cadeirinha se você não tiver. Vai etapa por etapa. Etapa por então. etapa, para não levantá-la de uma vez. E ali, coloca ele sentado, né? Tá tudo bem, né? Já tá melhor, tá começando, tô ficando bom. Mas não levanta de uma vez. Uma ocorrência grave, que é um AVC, pode ser ali
ter um problema maior quando você movimenta essa pessoa. Um coágulo que fica na cabeça, algo que fica impedindo o fluxo sanguíneo no cérebro, pode, quando você movimenta, ele pode se movimentar para um lugar onde seja irreversível. E na dúvida, só discar 190. 190, 193, 192 do SAMU, 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros. Mas olha, perguntinha simples. Sorri para mim. Risada simétrica. Fala comigo. Onde você está? Estou no banheiro. Ó, tô vendo que ela está consciente, orientada. Põe as mãos na ponta do nariz. Uma pessoa que teve AVC, ela coloca a mão em outro local e não na ponta do nariz. Dá as mãos para ela. Aperta as minhas mãos. Apertei as duas, ela tô sentindo a mão, força nos dois braços, ok. Major, muito obrigada por todas essas dicas. Hoje tivemos uma aula aqui no Mulheres, né? E com certeza as suas dicas irão ajudar muita gente. A gente sabe disso e você não pode passar apuros. Se acontecer qualquer situação normal, conte com o serviço de emergência, que é isso que vai salvar e vai ser a melhor situação para aquele momento difícil. E busque sempre a prevenção. É isso. Sempre a prevenção. Pamela Domingues, parabéns pelo trabalho. Esses vídeos são para a gente ver e rever muitas vezes, né? E eu vou agradecer ao Corpo de Bombeiros de São Paulo e ao Major Palumbo, que está no Instagram como @Major Palumbo. Tudo junto. Maravilhoso.